Bora falar do assunto do momento, ou melhor, do livro do momento, que é Amanhecer na Colheita, sem spoilers. Honestamente, assim que lançou, eu comecei a ler ele e em todo o tempo livre eu não conseguia parar, simplesmente. E quando eu tinha que parar, porque eu era obrigada, eu não parava de pensar no livro. Então, assim, muito bom em questão de, assim, ser uma leitura que te prende, sabe? Isso aqui você já pode ficar garantida. Eu acho muito difícil alguém não sentir isso. Óbvio que, né, nunca se sabe, mas assim, eu acho que foi uma leitura que, assim como os outros, principalmente os 3 primeiros, te prende muito. E assim, você acaba lendo num piscar de olhos e você nem, tipo, percebeu que passou tão rápido. E assim, eu esperava esse livro há 10 anos. E na verdade, eu nem sabia que eu tava esperando por ele, porque eu simplesmente achava que nunca ia acontecer. Já que na minha cabeça eu não conseguia pensar no que teria pra ser dito além dos Jogos Vorazes apenas, sabe? Tipo assim, a gente sabe que a Suzane não faria a história simplesmente pra contar sobre os jogos, porque esse não é o propósito, seria uma coisa meio hipócrita e tudo mais. Então, eu simplesmente não conseguia processar a ideia de que existe a possibilidade de um dia sair esse, porque eu não consigo ver, tipo assim, o que ia ser contado, sabe? E agora eu vejo que tinha sim muita coisa a ser contada. Então, assim, foi um livro muito relevante. E honestamente é um livro que é muito interligado com os outros. Tipo, óbvio que isso parece meio óbvio, mas conforme você vai lendo, você vai vendo tantas referências, tanto a da Katniss em diante, quanto do A Cantiga dos Pássaros e Serpente. E assim, você tem aqueles, sabe, de fã. E dá aquele gás ainda maior na leitura, basicamente. A história, eu acho que é um tanto óbvia o que acontece em termos gerais, considerando qualquer pessoa que já tenha lido ou simplesmente assistido os filmes. Então, assim, vou ser breve nessa parte para não ser tão redundante, porque obviamente você já sabe sobre o que se trata o livro, que são os Jogos Vorazes do Haymitch. Vai contar brevemente como era antes, né, da colheita e a partir do momento que ele é selecionado. Então, a partir daí, a gente acompanha toda aquela trajetória até chegar ao ponto dos jogos, só que a gente também analisa as diferenças, porque, querendo ou não, é uns bons anos antes da Katniss e uns bons anos depois dos jogos da Lucy Gray. Então, assim, como que tá os jogos, sabe? Essa era uma coisa que eu tinha uma dúvida, e é muito bem explicado. Acredito que ela se prolongou bastante até nessa parte. Então, obviamente, a gente vai acompanhar toda a questão do que vai rolar na arena e tudo mais, e também o que rola logo em seguida, né? E tem um epílogo incrível, que eu acho que foi, assim, um presente para absolutamente todo mundo que gosta. E assim, não podemos deixar de falar também de personagens novos, que assim, temos personagens incríveis. Temos a Mayzilly, que é simplesmente uma diva, basicamente uma das melhores personagens ali da história inteira de Jogos Vorazes. Ela é incrível, mas também temos outros personagens muito bons e que assim, te prendem desde o início, te cativam e assim, esse é um grande tópico, porque eu acho muito importante que traga novas pessoas a se apegar. Acho que em A Cantiga dos Pássaros e Serpentes isso não chegou a rolar muito. A gente viu poucas cenas do bando, que eu acredito que seriam os personagens que a gente mais ia gostar. E nos jogos em si, a gente tem um foco muito grande na Lucy e vez ou outra em algum personagem, mas assim, não temos realmente um apego a nenhum outro personagem, no máximo os Sejanos. E mesmo assim, eu acho que não chega a ser algo que vá cativar tanto. Então, assim, os novos personagens desse livro são para se apegar, basicamente. Consequentemente, a gente sofre muito em alguns, mas assim, faz parte. Então, assim, é muito óbvio sobre o que se trata o livro, mas os nuances da história não eram nada óbvios. A gente não conhecia essa parte do Haymitch, porque tudo que a gente conhece dele é uma versão quebrada, triste, alcoólatra, por conta de tudo que ele passou e tudo que ele perdeu, mas a gente não sabia exatamente o que ele perdeu, além de uma falácia assim mais redundante, que é ai, família, pessoas que amam, mas quem são elas? E a gente obviamente descobre nesse livro, e a gente também vê como era a personalidade dele, como era a visão dele em relação aos jogos. Eu percebo que, assim, a Katniss, ela não era uma pessoa que era por si só
um símbolo da revolução, ela foi colocada como isso, ela nunca quis essa posição. Mas o Haymitch, apesar de ele não almejar, putz, quero ser um símbolo, ele queria fazer algo ativamente. Isso fica muito claro, eu considero que ele é uma pessoa muito política nesse sentido. Inclusive, as pessoas ao redor dele. A gente tem muitos personagens conhecidos, muito. Principalmente porque ele é da época dos pais da Katniss, então assim, finalmente a gente acaba sabendo quem são eles. Óbvio que não tem o destaque que nem deve ter, né, porque não é o caso, mas a gente consegue perceber quem são eles naquela época, sabe? Principalmente porque a gente não sabe o nome de nenhum dos dois, né? Agora a gente sabe. Então assim, e a gente também vê os resquícios do bando depois da Lucy Gray. Então, assim, é muito interessante. E a relação que o Haymitch tem com isso? Eu acho que esse conhecimento dele com essas pessoas ajuda muito a formar quem ele é, inclusive a família. Mas acredito que, no geral, o Distrito 12 por si só é um distrito muito mais politizado do que alguns outros. Eles, acho que principalmente pela situação difícil que eles vivem, ainda mais que os outros, tornam eles muito conscientes, apesar de não fazerem nada de forma tão ativa para tentar fazer algo. Inclusive, colocando tudo isso em prática, muitas das ideias políticas que são colocadas no meio da narrativa são inspiradas no David Hume, que assim, acho incrível e acho que cabe bastante. Para quem não conhece, logo no início do livro são colocadas algumas frases dele, assim como de outras pessoas, mas principalmente a dele, que tem relação direta com o que vai rolar no livro e com as questões que ele levanta, do como uma maioria se submete a um pequeno grupo, sabe? Que é o quem detém o poder, basicamente. Como o governo consegue, sabe, se manter ali. Principalmente porque é um governo de poucas pessoas têm acesso a tamanha facilidade de mandar nos outros. Em relação, assim, a uma população que obviamente se submete àquilo. E não importa se o governo é bom ou ruim, acaba que sempre cai nisso. Então a grande questão do livro também se baseia nisso. Como que os distritos aceitam isso? Eles são muito mais numerosos do que a capital. Beleza, a capital tem armas, mas eles têm muito mais pessoas. Isso não deveria ser levado em consideração? O porquê que eles ainda são, assim, submetidos. Então eu acho que foram pontos muito importantes. Também vai até os governos democráticos. Não se limita apenas a quando é algo que não é, né? Que seria o caso do mundo fictício de Jogos Vorazes. Lá não existe uma democracia, simplesmente a capital manda e vocês obedecem. Basicamente, essa é a grande questão. Mas toda essa ideia do David Hume se estende a todos os tipos de governo, sejam déspotas ou não. Então, assim, é um ponto muito importante, mas eu acho que, acima de tudo, o que a gente percebe do início ao fim é a grande propaganda que a capital faz, que ali ela começou a fazer. Eu acho que foi um grande ponto de partida depois do A Cantiga dos Pássaros, porque a gente percebe que naquela época os jogos simplesmente eram feitos para serem punidos e apenas isso. A capital não gostava de assistir e não tinha aquele engajamento com as pessoas. E aí a gente vê como essa mudança ocorre depois que o Snow começa a perceber, quando ele tá lá sendo o mentor da Lucy Gray, toda essa questão de que, tipo assim, existem ideias que podem fazer com que as pessoas tenham aquele interesse, mesmo que seja um cenário horrível, agressivo e, assim, cruel, ainda há jeitos de contornar isso, que obviamente foi o que foi feito, principalmente quando ele assume, né, como presidente. E isso vai aumentando conforme os anos. E a gente vê também a diferença entre a época do Haymitch com a da Katniss. Como já tinha avançado no Haymitch, mas assim, como ficou ainda maior na época da Katniss. Então, assim, a grande questão da propaganda é abordada do início ao fim. A gente vê como a narrativa no final dos jogos é manipulada pelo bem da capital. Caso alguém faça alguma coisa, isso vai ser, assim, manipulado em prol do governo, para que as pessoas não tenham aquele acesso àquela verdade. E isso é muito, muito, muito comum acontecer hoje em dia, não é à toa que existem milhões de fake news, etc. Então, assim, é um livro muito atual, de certa forma. Assim como meio que todos da saga conseguem, né, coincidir com o que acontece no mundo atual. Então, assim, é muito necessário. E eu acho que o mais especial de tudo é a forma como a gente, mesmo sabendo o destino do Haymitch, consegue se conectar com ele.
A gente, assim, deveria ser previsível. A gente sabe que o final dele, assim, que tudo que ele tá querendo fazer ali nos jogos, as intenções dele, a família que ele quer reencontrar, a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que nada do que ele se propor ali não vai dar certo. A única coisa que a gente sabe é que ele sai vivo dos jogos. Mas conforme a gente vai lendo e vai vendo o que ele quer ali, naquele momento, a gente sabe que, tipo, putz, não vai rolar. Mas mesmo assim a gente se pega ali torcendo por ele e se frustrando quando não acontece. Mesmo que a gente já soubesse, a gente fica com aquela tristeza de que, tipo assim, cara, porque eu acho que é um dos livros mais tristes, com certeza. E eu acho que é um dos livros mais tristes desde o início. A gente vê como é a injustiça, tudo, sim. Eu acho que esse livro tem muita injustiça, principalmente na colheita em si, o que foi uma grande surpresa. E assim, a gente vê que tem muita injustiça, assim como a gente vê que tem muita manipulação na capital sobre absolutamente tudo. Não só a propaganda de que os jogos são bons, os pacificadores promovem a paz, o presidente não promove a paz, a capital e não sei o que. Não somente isso, tem muitos outros fatores que a gente fica chocado vendo que, tipo assim, a capital é capaz de fazer isso. Então, assim, é muito chocante. Coisas que a gente, assim, eu achava que ele tinha visto de tudo, né, acompanhando a Katniss em simplesmente 2 jogos, mas não foi suficiente, ainda teve muitas coisas. E eu acho que foi muito interessante porque a gente viu que depois da Cantiga dos Pássaros, muita gente estava dando uma romantizada no Presidente Snow. E não, é assim, a gente sabe que isso deve muito ao fato de que o ator era bonito, mas também no próprio livro a gente vê um lado mais humanizado dele. E muita gente acaba confundindo isso com assim, ele não é tão ruim assim. Mas esse livro vem pra mostrar que, tipo assim, ele é sim o mal encarnado, basicamente, assim. Se você deu uma esquecida de como ele era velho lá na trilogia e muito ruim por conta da Cantiga dos Pássaros e Serpentes, esse aqui veio pra te relembrar. E com muita força, assim, de uma forma bem direta. Ele traz todo o ódio que você pode ter por ele. Assim, ele se supera a cada momento, assim, você... Cara, não é possível. Aí ele, é sim, sabe? E assim, são muitos rostos conhecidos, como eu já falei, principalmente na questão de quem o Haymitch vai conhecer. Assim, a gente começa a perceber que desde o início já existiam pessoas que não estavam contentes, que toda a revolução que aconteceu com a Katniss não foi assim, em chamas a gente, resolveu assim, mudar. Não, a gente vê que é uma coisa que vem de sempre, sabe? A gente sabe que assim, pra conseguir sair por cima da capital não seria algo simples, então a gente vê como são tentativas e falhas e como é algo criado ao decorrer do tempo. E eu acho que isso é uma boa surpresa lá. E a gente não consegue nem imaginar como isso vai se suceder. Eu já imaginava que teriam coisas assim no livro quando foi anunciado, mas não esperava como foi de fato. Então foi uma grata surpresa. Eu dei 5 estrelas no livro, honestamente foi uma experiência muito feliz, assim. Eu estou muito ansiosa pelo filme, então, assim, é uma realização. Eu penso que talvez não tenha mais nada pra ser contado. Tipo assim, muita gente quer os jogos do Philip e eu, mais uma vez, coloco a frase de que eu acho que não tem nada pra ser contado. Se tiver, eu não vou negar, eu vou ler, obviamente, e tenho quase certeza que eu vou gostar, porque, né, essa mulher é um gênio. Mas, assim, esse livro pareceu muito um final, porque é muito bem tudo amarrado, a gente vê como foi tudo muito pensado, sabe? Como tudo se conecta entre o passado, o presente e o futuro, sabe? No caso, considerando que o Haymitch é o presente, tá? Então, assim, a gente vê muita coisa, assim, ligando, assim, a gente consegue entender muita coisa do universo, muitos personagens que a gente dizia querer entender, a gente consegue entender ali. E não é limitado ao Haymitch isso, é diversos outros. Então, assim, realmente eu fico pensando se tem mais alguma coisa pra ser lançada depois disso. Mas, obviamente, eu vou ficar feliz se tiver. Sendo, assim, tendo uma história de fato pra contar, eu vou ficar muito realizada, assim como fiquei nisso. Mas penso que talvez não tenha mais nada. E eu vi que algumas pessoas também pensam desse jeito. Então, assim, vamos ver, né? O foco agora é o filme. E também continuar falando do livro por um bom tempo. É isso, eu espero que vocês gostem. Caso vocês leiam, conte aqui o que você achou. E boa leitura para quem ainda não leu.